E nós vamos falar bastante de saúde. Para isso, nós estamos recebendo o urologista Pedro Cortado, que é diretor regional da Sociedade Brasileira de Urologia. No Dia Nacional do Homem, ele está aqui conosco e vai falar sobre a resistência que o homem tem, que ainda apresenta em pleno terceiro milênio, em ir ao médico regularmente, em adotar ações preventivas. Doutor Pedro, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco aqui. Boa tarde, um prazer é meu. A primeira questão, é um mito essa ideia de que a mulher, via de regra, é mais cuidadosa do que o homem quando o assunto é a própria saúde? Não, não é um mito, é a pura realidade. E a gente pode perceber isso em casa. Nós temos as nossas tias, as nossas avós, todas elas vão no ginecologista. Agora, o nosso tio, o nosso avô, ele reluta muito em visitar o urologista. E por quê? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela tem um diagnóstico dos motivos que cercam esse preconceito ou esse inconsciente coletivo masculino, segundo o qual ir ao médico é... Eu posso dizer que já melhorou bastante. Antigamente, o paciente, efetivamente, ele descia da maca de exame quando a gente falava que ia examinar a próstata. E hoje em dia, muitos deles já vão para fazer o exame. Mas ainda é uma questão cultural. Eu acho que é fundamental ainda termos campanhas esclarecedoras. Há 30, 40 anos, a mulher também não ia no ginecologista. Desde então, várias campanhas sequenciais colocou isso na cabeça da mulher. E hoje, facilmente, toda mulher vai no seu ginecologista. Por que é que vocês escolheram a data de hoje, essa questão simbólica do Dia do Homem, para fazer esse mutirão de saúde num dos pontos mais conhecidos da cidade, como a Praça da Sé? Não, hoje é o Dia Internacional do Homem. Ele foi criado na Europa e então já pegando esse mote, né, da campanha do Dia Internacional Mundial, ele passa a ser, então a gente aproveitou isso daí para fazer essa campanha e conscientizar os pacientes que eles precisam visitar um urologista. Tá, e aí em relação ao problema do câncer de próstata, quais são os números que a Sociedade Brasileira de Urologia tem? E na estimativa do senhor, como diretor técnico, como médico, se o exame preventivo fosse feito, a incidência de câncer de próstata cairia em que percentual? Não é... O câncer de próstata não diminuiria, a gente simplesmente faria a detecção precoce do câncer de próstata, que é o fundamental, é a gente conseguir detectar precocemente e aí ter uma maior chance de cura. A partir dos 45 anos que o homem precisa ir no urologista. Então isso aí já leva uma vantagem muito grande em relação à mulher, que desde que a mulher começa a ter uma vida sexual ativa, ela já precisa ser encaminhada para o ginecologista. Então o homem ainda leva essa vantagem de 20, 30 anos sem precisar ir. Mas quando começa, é fundamental que uma vez por ano ele faça a visita ao seu urologista. Eu acabei me expressando mal aqui, quer dizer, óbvio que o câncer de próstata, ele não vai ser... Os índices de câncer de próstata, eles não serão menores. No entanto, do ponto de vista da ida ao urologista, isso colaboraria para que o diagnóstico, se feito no início, o tratamento é mais possível, não é isso? A chance de cura é bem maior. Como todos os tumores, sempre que você detecta um tumor no princípio, a chance de você poder fazer um tratamento curativo é muito mais possível do que quando as coisas já estão evoluídas. Doutor Pedro, quais são, vamos fazer algo profilático para o nosso telespectador, quais são as principais causas do câncer de próstata, além do fator genético? Basicamente, a gente sabe que a parte alimentar também é um fator que influencia o aparecimento. Então, o paciente que come muita gordura, que tem uma vida sedentária, são fatores gerais, mas que acabam influindo também. Por exemplo, o japonês do Japão tem menos câncer de próstata do que o irmão dele que foi para os Estados Unidos, porque existe uma mudança alimentar na vida. O efeito Big Mac. Exatamente, assim. Pode ser. Então, realmente, são esses fatores. Mas a parte, são duas coisas, a hereditariedade e a longevidade. Aos 80 anos, 80% dos homens vão ter câncer de próstata. E aos 100 anos, 100% dos homens vão ter câncer de próstata. Então, é uma história natural do homem desenvolver o câncer da próstata. Porém, o que é importante é
se por acaso ele aparecer, que a gente consiga detectar precocemente para fazer uma terapia radical e curativa. Os números de câncer de próstata, a incidência de câncer de próstata no Brasil, colocam o Brasil num cenário internacional em qual parâmetro? Dos ocidentais. Ou seja, dos que mais desenvolvem a doença. Desenvolvem a doença. De cada 1.000 homens, em torno de 3 a 4 vão ter câncer de próstata. Então, aqui no Brasil. Então, esse realmente número é um número considerado alto pela OMS? Se a gente considerar que a gente tem 100 milhões de homens, né, vamos dividir entre homens e mulheres, a gente vai ter um número muito grande de pacientes portadores do câncer de próstata. Sim. E aí, do ponto de vista do tratamento e da profilaxia à doença, o que é possível fazer e quais são os principais avanços da ciência nesse sentido? Bom, em termos de exame, o que é fundamental é o exame do PSA e o exame do toque retal. Esse exame do toque retal é importante falar para os homens que ele demora só 10 segundos. Ele não demora mais do que 10 segundos o exame da próstata. Então, não é uma coisa que é tão chocante assim. Então, esses são os dois exames principais. A partir do momento que existe a indicação, então, é feita a biópsia de próstata, que é o que vai dar para a gente o diagnóstico final do problema. Se o processo tiver no princípio, é feita uma retirada completa da próstata, uma prostatectomia radical, que é onde a gente quer pegar sempre o paciente, nessa fase totalmente inicial, onde o tratamento é totalmente curativo e não paliativo, como nos casos onde já existe metástase, quando o tumor já está em outras regiões do organismo. Então, e aí por ignorância, muitas vezes, a pessoa pensa no seguinte: bom, se eu tiver alguma coisa, eu vou ao médico, o médico vai dar sequência a esse tratamento, que pode levar a esse cenário, e aí a pessoa perde praticamente a disfunção sexual na vida, a pessoa perde a vida sexual. O risco quão frequente é? Não, para os pacientes que são submetidos a uma prostatectomia radical, a chance de ficar com alteração do ponto de vista de potência é de 1/3. Ou seja, 30% dos pacientes que são submetidos a uma prostatectomia radical vão ter alteração da parte sexual. Mas que todos eles têm tratamento. Existe medicamento via oral. Quando o medicamento via oral não tem o efeito que a gente deseja, existe a droga vasoativa, que é uma injeção que o paciente aplica diretamente no pênis quando vai ter relação. E, por último, existe a prótese peniana. Então, existe um tratamento na sequência, se o paciente precisar, que pode ser feito para ele ultrapassar essa debilidade. E essa questão do inconsciente coletivo, da cultura de não ir ao médico, a velha cultura do brasileiro deixar o copo transbordar para agir. Qual é a idade em que se recomenda que se procure um urologista pela primeira vez? A idade é de 45 anos. Aos 45 anos é necessário que todo homem faça a sua avaliação prostática. E eu gostaria de dizer que o princípio não é só, o problema não é só o homem que tem esse tipo de problema. O problema também é a parte institucional. Ou seja, os pacientes, muitas vezes, eles querem procurar um médico e você não encontra um lugar para ser atendido. Então, existe a Secretaria da Mulher, Secretaria da Infância, Secretaria do Idoso, mas não existe até hoje a Secretaria do Homem, que pode desenvolver ações onde fariam campanhas de esclarecimento e os homens passariam, então, a mudar a cabeça no sentido de procurar um urologista. Para a gente finalizar, doutor Pedro, quais são os primeiros sintomas do câncer de próstata? Quais são os sinais de alerta sobre os quais o homem deve ter atenção especial? Esse é o grande problema. O câncer de próstata dificilmente ele dá sintoma no princípio, porque ele se desenvolve na periferia da próstata. Então, quando o crescimento é benigno, ele dá um sintoma mais rápido, porque ele obstrui logo a passagem da urina. No câncer de próstata, o tumor ele desenvolve na periferia da próstata. Então, para ele dar sintoma, geralmente já é um caso avançado. Por isso que é necessário fazer essa detecção precoce do câncer de próstata. E nesse caso, quais são os sintomas mais comuns? São todos eles urinários. São dificuldade para urinar, acordar à noite. O paciente começa acordando uma vez à noite, 2 vezes, 3 vezes. O jato urinário começa a ficar fraco. Ele vai no banheiro, sai do banheiro, precisa voltar para urinar mais um pouquinho. São todos quadros miccionais que dão esse quadro de prostatite.
Tá, e aí a importância do exame de sangue para se detectar via PSA, né? Via PSA. O PSA, ele complementa o exame do toque. próstata. Um complementa o outro. Nem o PSA sozinho é bom e nem o toque sozinho é bom. Então, eles sempre trabalham associados. Essa é uma bandeira do ponto de vista de saúde pública, de gestão pública da saúde, que a Sociedade Brasileira de Urologia tem levantado. Já há algum tempo vocês têm se manifestado nesse sentido, trazido à pauta esses assuntos. Do ponto de vista do país como um todo, em São Paulo, a situação ela é mais avançada do que no resto do país? Ou os problemas também decorrem da falta de informação e eles se estendem de forma unilateral pelo país como um todo? Bom, nós estamos há 6 anos tentando criar a Secretaria do Homem, junto ao governo federal. Sim. Então, é um trabalho já que de longa data, mas que até agora não resultou numa ação efetiva do governo federal. Mas eu acho que o importante mesmo é a gente poder detectar precocemente o tumor e partir então para a conscientização do homem. Tá, os números são mais ou menos os mesmos em todo o país. São mais ou menos. É que aqui em São Paulo nós temos um acesso maior à saúde do que em outros estados. Mas, assim, no grosso modo, é da mesma incidência. Tá. Nós conversamos com o Dr. Pedro Cortado, que é diretor da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele veio falar aqui no Jornal da Câmara sobre o Dia do Homem e sobre uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Urologia a respeito da prevenção ao câncer de próstata, ou seja, prevenção ao câncer de próstata. Eu queria só para a gente finalizar, doutor Pedro, contar ao senhor que eu fiquei sabendo de uma recentemente, que o pai de uma amiga minha, que por sinal é jornalista também, teve câncer de mama. O câncer de mama, existe incidente de câncer de mama em homem? Existe, porque o homem também, existe a glândula mamária no homem. Então, existe a possibilidade de desenvolver câncer de mama. E não é tão raro como se imagina. Eu, na minha vida de 30 anos de urologia, eu tenho 2 pacientes que desenvolveram câncer de mama. Que quem cuida aí é o mastologista normal, Sim. mesmo da mulher é quem vai cuidar, mas existe a possibilidade. Legal. Doutor Pedro, a gente está à disposição. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Câmara, por ter participado conosco. A gente está à disposição sobre as iniciativas que a Sociedade Brasileira de Urologia empreender no sentido de se prover essa discussão, esse debate importante a respeito de saúde pública e a profilaxia, tratamento, avanço da ciência, por aí vai. A gente está à disposição do senhor. Muito obrigado. Em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, eu agradeço a oportunidade.